Eu tenho uma pergunta para você. Como seria a sua vida se você pudesse dobrar a sua capacidade mental? Como seria a sua vida se você pudesse dobrar o seu foco, a sua intuição, a sua produtividade e o seu bem-estar? E se eu te dissesse que é possível, cientificamente comprovado que é possível atingir todos esses resultados com uma técnica corporal simples? Isso mesmo que você ouviu, uma técnica corporal pode dobrar todos esses aspectos no seu cérebro. Essa técnica corporal chamada hiperventilação cíclica. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Mafrandi e hoje nós vamos falar sobre essa técnica hiperventilação cíclica. Mas primeiro eu quero te explicar o mecanismo, por que essa técnica funciona e os estudos que tem sobre ela, e depois eu vou te dar essa técnica. É o seguinte, essa técnica de hiperventilação cíclica funciona porque todos esses quesitos que eu falei, o seu foco, o seu bem-estar, sua produtividade, a sua intuição, elas são, todos esses quesitos, eles são diretamente ligados à sua resposta à adrenalina. Quanto mais tolerante à adrenalina e alguns outros hormônios você for, quanto mais tolerante, mais foco você vai ter, mais intuição, mais bem-estar e maior produtividade. Quanto mais tolerância você tiver a esses hormônios. Porque o que acontece no corpo quando alguns hormônios são liberados no seu cérebro, você tem uma reação instintiva que te faz perder o foco, produtividade, bem-estar, intuição e tudo mais. Por exemplo, pode ser quando alguém te corta no trânsito, pode ser uma notificação que chega no seu celular. Tem várias formas de você ter uma descarga de adrenalina no seu corpo, e não só a adrenalina e mais outros hormônios também, e outros neurotransmissores também, que vão influenciar na sua capacidade cognitiva. E existe desde dos tempos mais antigos, começando lá 5.000 anos atrás, nas técnicas de yoga, exercícios que são específicos para melhorar esses aspectos. E esses exercícios nada mais são do que o treino da sua mente para se tornar tolerante a essas descargas hormonais, principalmente da adrenalina. Ou seja, existem exercícios que vão liberar adrenalina no seu corpo, literalmente, exercícios corporais, não é exercício físico, fica tranquilo. Vão liberar adrenalina no seu corpo, e quando você simplesmente relaxa e observa aquela adrenalina no seu corpo, você está treinando e multiplicando todos esses benefícios aí que eu falei para você, como foco, intuição, produtividade e bem-estar. E aí você pode falar, isso é balela. Calma aí, essa técnica é milenar, mas não é só isso. Ela foi popularizada nos nossos tempos por um holandês louco chamado Wim Hof. Esse cara populou essa técnica para o mundo inteiro, ele deu tudo de graça para todo mundo, e ele foi estudado por dezenas de cientistas ao redor do mundo. E, inclusive, usando essa técnica, ele foi comprovado dentro da Universidade de Amsterdã que ele consegue resistir a ataques de bactérias, ou seja, quando eles injetam uma bactéria chamada E. coli, ou E. coli, acho que é o nome em português, no corpo de um ser humano, esse ser humano tem febre, vômito, diarreia, dor de cabeça, e o Wim Hof não tem. E as pessoas que ele treinou também não tem, porque acharam que ele era um super-herói. Ele falou, me dá 12 pessoas por 4 dias que eu vou treinar. Ele treinou essas pessoas por 4 dias. Quando elas voltaram para a clínica, simplesmente elas tinham os mesmos resultados que ele usando essa técnica. Ou seja, isso previne até de reações imunes, reações autoimunes exageradas. Então, vamos lá. O Wim Hof popularizou essa técnica sendo estudado por cientistas. E hoje, o cientista que eu mais gosto que fala a respeito disso é o Andrew Huberman.
Andrew Huberman, ele é da Universidade de Stanford, ele é um neurologista, pesquisador do cérebro da Universidade de Stanford, e ele é mais um que está divulgando essa técnica para todo mundo. Ele tem estudado por mais de 3 anos essa técnica de hiperventilação cíclica, e ele tem divulgado os resultados dos estudos dele para todo mundo. O mais bacana aí é toda esse aumento de capacidade mental, que pode chegar a dobrar a sua capacidade mental com alguns minutos por dia fazendo essa técnica, simplesmente pelo aumento da sua tolerância à adrenalina e mais outros hormônios que são relacionados à perca de foco, perca de bem-estar e todas essas coisas. Então, vamos lá. O que é a hiperventilação cíclica? É uma técnica de respiração, em que você vai respirar de uma forma bem profunda, que vai acarretar no seu corpo a descarga de adrenalina. Isso é tudo comprovado, tá? Pela ciência, eu não estou inventando nada disso, tem dezenas de estudos aí, se você quiser pesquisar na internet. Você vai ter uma descarga enorme de adrenalina no seu corpo por respirar de uma determinada forma, que eu já vou explicar. E quando isso acontecer, você simplesmente vai treinar o autocontrole naquela descarga de adrenalina. Então, é uma técnica simples, qualquer um pode fazer, só que não é muito fácil. Por mais que você vai ficar sentadinho, ela é bem desconfortável em alguns pontos dela. Em alguns pontos ela é bem desconfortável e em outros pontos ela é bem confortável. E no final da técnica eu diria que ela até causa uma sensação maravilhosa de bem-estar e de até uma sensação estática. Você sente que está em êxtase. Então, vamos lá. Agora eu vou te demonstrar a técnica. É o seguinte. Você vai inspirar o mais profundo que você conseguir. Você vai respirar a maior quantidade de ar que você conseguir e vai soltar uma quantidade natural de ar. Você não vai soltar todo o ar que está no seu pulmão para fora. Você vai soltar só o que está sobreposto no seu pulmão, só o que está além do limite do seu pulmão, né? Então, isso parece com isso. Esse é o exercício de respiração. Um round do exercício. Você vai repetir isso por mais ou menos de 25 a 30 vezes. Você vai sentir que a sua cabeça vai ficar mais leve. Você vai, às vezes, algumas pessoas até começam a enxergar aquelas luzinhas amarelas. Não tem problema. Se certifique que você está num lugar seguro, como um sofá ou na sua cama, sentado, e não tem problema. Você vai sentir a sua cabeça ficar bem leve, até como se você estivesse entrando num transe. Você faz isso por 25 a 30 vezes. E no final, na última respiração, você vai soltar todo o oxigênio do seu pulmão e prender a respiração sem oxigênio no pulmão. Você vai soltar a respiração, soltar o ar e vai prender a respiração de 15 segundos até 1 minuto. Entendido? Quando você terminar de prender a respiração de 15 segundos até 1 minuto, você vai, de novo, encher os seus pulmões o máximo que você puder, mas aí o que vai acontecer? Você não vai soltar rápido, você vai segurar o quanto você conseguir. E essa parte é a parte mais fenomenal, é a parte que você tem uma dezenas de hormônios do prazer liberadas no teu cérebro, como a serotonina, a endorfina, e a parte mais gostosa da técnica. A parte que você está respirando, ela é um pouco incômoda, realmente ela é um trabalho, mas como eu já disse, é uma coisa que qualquer um pode fazer e você pode fazer por 5 minutos ao dia. O ideal é fazer 3 rounds de 25 respirações. Depois, com um round é o seguinte, você faz 25 respirações, solta o ar, prende, respira com força, prende. Esse é um round. Entendido? Eu vou fazer aqui um round pequeno, eu não vou até as 25, 30 respirações para o vídeo não ficar estendido. Eu vou fazer só 5 respirações
para te mostrar como é. E depois, quando você for fazer em casa, você faz as 30 respirações, tá certo? Então vamos começar. Cara, é uma sensação tão deliciosa quando você termina o round. Sim, quando você está respirando é um trabalho intenso, você vai sentir, mas quando você termina, você consegue sentir a sua cabeça se enchendo de coisa boa, seu coração batendo numa velocidade muito agradável, é uma sensação muito agradável. Então você percebeu, eu fiz só 5 respirações no começo, você vai de 25 a 30. E aí você solta todo o ar, prende a respiração por entre 15 ou 60 segundos, o quanto você conseguir nesse espectro de 15 a 60 segundos. Depois você suga todo o ar de novo, enche bem os pulmões e fica até você não aguentar mais e solta. Esse é um round. Se você puder fazer 3 rounds por dia, esse é o perfeito. Pode levar de 5 a 10 minutos, mas se você fizer 5 minutos por dia também, segundo o Andrew Huberman, hoje eu estou engasgando para falar o nome dele, engraçado que eu sempre falo para todos os meus amigos dele e hoje não está saindo. Andrew Huberman. 5 minutos por dia é mais do que o suficiente. Experimenta essa técnica, você não vai se arrepender. Ela foi super popularizada na Europa e nos Estados Unidos pelo Wim Hof. O Wim Hof é o chamado Homem de Gelo, ele tem dezenas e dezenas de recordes quebrados. Ele já correu maratona no deserto sem beber água, ele já escalou o Monte Everest de short em temperaturas super negativas como -10, ele escalou o Monte Everest de short. Ele é o detentor do recorde em permanência em lagos glaciais. Ele simplesmente vai de short num lago glacial, sem camisa, sem nada, um lago congelado, abre um buraco no gelo, pula lá dentro e fica por 3 horas. Ele tem inúmeros recordes. Ele é um chamado Homem de Gelo, é uma das pessoas mais fantásticas que a ciência já viu, e essa técnica é a base para tudo que ele consegue fazer. Ele ensina isso de graça no website dele. Você pode procurar Wim Hof no Google, você vai entrar no website dele, você pode aprender essa técnica de graça lá. Você deve seguir o Andrew Huberman. Nossa, hoje está difícil. Andrew Huberman, se eu tentar falar em português não dá, eu tenho que falar com sotaque americano. Andrew Huberman, no Instagram também. O Wim Hof também tem Instagram, claro que eles falam inglês, mas siga eles, porque é muito bacana o conteúdo que eles postam. Procure no site deles, a maioria desse conteúdo é em inglês, mas você vai se beneficiar muito por tentar. Vamos dobrar sua capacidade mental? 5 minutos por dia? Me conta depois de um mês. Volta aqui nos comentários e conta tudo que mudou. Beleza? Beijão. Amo todo mundo.